Gravar? Então, vamos gravar. Então, linguagem C. Linguagem C, ela é considerada uma linguagem para quem sabe programar. Vocês sabem programar? Vocês não fizeram os programas aí? Funcionou? Deu certo? Colocou no online GDB lá, fez o cálculo certo? Vou entender que vocês sabem programar. O que que muda? Linguagem Pascal, né? Então, na linguagem Pascal, a gente tem a palavra program, o nome do programa, certo? Ponto e vírgula. A linguagem C, a gente começa assim, ó. Int main. Ah, não. Pronto, achei. Cara, é aqui, ó. É, eu já puxei, ó. Já puxei a tela. Então, o que acontece? Tá no limite aí, né? Tá. Então, linguagem C começa assim, tá? Aqui no Pascal, a gente coloca program, nome, a gente tem lá argumento de entrada, argumento de saída. Linguagem C nós vamos ter também, tá? O que que muda? Primeiro, o Begin End da linguagem C o Begin é abre chaves, tá? End e o fecha chaves é o end, certo? Então, aqui é para ser o Begin e aqui embaixo vem com end. Só que aqui não tem o ponto final na linguagem C. Linguagem Pascal nós temos. Na linguagem Pascal a gente tem o termo var lá para identificar as variáveis. A gente viu lá que eu tenho, sei lá, lat, você quer integer, VTI, certo? Nós tínhamos lá área real, certo? Inteiro real. Na linguagem C, ele, primeiro eu coloco o tipo, depois eu declaro a variável. Posso colocar separado por vírgula, mais de um, mesmo jeito que coloco aqui na linguagem Pascal. Porém, ele tem que ser, primeiro, ele usa só int em vez de integer, né, para declarar inteiro. Aqui no Pascal a gente declara real, né, perímetro. Aqui ele passa a ser float. É dentro do perímetro, né? Oi? Só que daí fica dentro. É, que o guardar não é dentro. Não é dentro. Aí dentro da linguagem C, ele permite que, por exemplo, eu declare e já diga quanto que ele vale. Na linguagem Pascal eu não consigo fazer isso, certo? Então, declara. Aí, além do inteiro e do real, nós vamos ter o tipo char. A gente não chegou a usar nem na linguagem Pascal, né? Letra, tipo char. Aqui também é char, certo? É que vem de caractere, né? Bom, então, nós temos o begin end que passa a valer, né? Na linguagem Pascal, a gente tem o read, para ler lado e, certo? Aí aqui vem uma mudança boa, né? Aqui a gente vai usar scanf. Scanf, e aqui, se eu for ler inteiro, eu vou colocar %d, vírgula, lá. Eu poderia ler duas variáveis, como a gente lê em Pascal. Vou colocar %d. Aqui tem que ter um e comercial, vírgula, e comercial i. Na linguagem, aqui a gente lê duas variáveis do tipo inteiro, certo? Se eu for ler do tipo float,
scanf, aqui. Aí eu vou usar %f, porcento f. Vou ler área, perímetro, assim. Aqui, a nossa leitura é direta, né? Coloco área, vírgula, perímetro, certo? Então, scanf passa a valer. Se for o char aqui, vou ler aqui, vou colocar aqui, tem que colocar scanf, porcento C, vírgula, assim. Não, não, aqui também vai. É o toque, não deixa a gente se acalmar ali o período. É, 20 AD. É. Aceita que é melhor e pronto. Tinha que ser I, né? É, para ser mais razoável, né? É, mas é D, acabou, certo? É. Assim como a leitura, né? Então aqui a gente tinha lá, a gente tem write, né? Aí aqui eu vou escrever lá área, perímetro. Nesse caso é real. Então aqui a gente coloca 2,8, 2,2. É isso? 2,8, 2,2. Opa, 2,8, 2,2. Aqui, em vez de ser write, é printf. Ah, e aqui a gente usa percento, ponto 2f. Percento, ponto 2f. Quando eu quero duas casas. Se eu quisesse três, eu coloco 3 aqui, ponto 3. Sei que aqui seja com três casas, né? Aí aqui você coloca vírgula, aí você coloca área, vírgula, perímetro. Pode ser tudo junto aqui, certo? Assim. É o equivalente a fazer esse 2,8, 2,2 aqui, ó, certo? É, para esse ponto 2 aqui é para dizer que eu quero duas casas decimais. É um valor tipo float que eu quero duas casas decimais. A linguagem C também faz parecido com a linguagem Pascal, vai colocar um número grandão, certo? Ah, eu quero que apareça um número simplificado. Então faz dessa maneira, né? Isso só para float, né? Porque se eu for dar um printf, vamos dizer lá que eu vou colocar lá, então vou colocar lá, vou colocar o porcento D, vírgula. É, só que no caso, no tipo float, para quando eu vou ler, eu não preciso colocar ponto 2 para ler com decimal, né? Aqui é só uma formatação para ele escrever, tá? Basicamente é assim, tá? Aí temos outras diferenças. Então, pode falar? Já assimilou. Beleza. Então vamos dizer assim, lá atrás a gente viu os identificadores, né? Então os identificadores é integer, real, char. Passou a ser int, float, char, né? No Pascal, ele ainda tem o tipo booleano. Então vamos ver lá, achei, tipo boolean. Posso usar isso aqui como tipo de variável. No C, eu não tenho. Ele vai ser um int,
que pode ser receber o valor zero ou o valor um. Zero falso, um verdadeiro. Certo? É assim que funciona na linguagem C, né? Então, o princípio vai ser um tipo int e eu vou definir se ele vai ser do tipo, se for zero é falso ou um é verdadeiro, tá? A gente viu, então, lá no começo, a gente começou falando sobre uma linguagem, que é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Nós vimos identificadores. Essa parte são os identificadores. Daí a gente viu operadores. Básico, a gente viu operadores. A gente viu operadores aritméticos. Aritméticos. Que é o quê? Adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Aí a gente fez exponenciação do ESP de x vezes ln de y, certo? Aqui na linguagem C, então, os operadores vai ficar assim, né? É mais, é menos, é multiplicação, é divisão. Porém, passo de rho, onde elevo x elevado a y, certo? Ficou tão igual, né? Ah, ixi, fica assim. Aí a gente viu operadores lógicos, relacionais. Quais eram os operadores relacionais? Maior, menor, igual. Diferente no Pascal é assim, né? É, maior igual, menor igual. Certo? Aqui nós vamos ter os relacionais maior, menor. Maior igual, menor igual. Opa. O igual na linguagem C é igual, igual, certo? E o diferente é exclamação igual, certo? Esse é o diferente. Vou colocar ali embaixo. Esse aqui é o igual. Por que que o igual na linguagem C é igual, igual? A gente tinha a operação de atribuição aqui no Pascal. Deixa eu terminar os operadores, né? Aqui falta os operadores do tipo lógicos, né? Então, operadores lógicos, a gente viu o AND, viu o OR e viu o NOT. Os três operadores, certo? Aqui, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu copiar aqui. Então, esses aqui são os aritméticos. Vou colocar na linha de baixo. Esses aqui são os relacionais. Né? Aí, os operadores do tipo lógico, né? Quais são os operadores do tipo lógico? Então, aqui, o AND, ele é 2E comercial. AND, certo? O OR é 2 pi. E o NOT é exclamação, certo? Então, quando eu digo aqui que aqui no Pascal diferente é menor e maior, certo?
Menor e maior significa que é diferente em Pascal. Em C, ele é diferente, é não igual, certo? Então, muda para diferente, né? É, tá. Então, atribuição. Então, aqui, operadores são esses, certo? Então, atribuição. Na linguagem Pascal, eu digo que lado, dois pontos igual, recebe zero. Eu estou atribuindo o valor zero para a variável lado, certo? Vou pegar atribuição aqui na linguagem C. Então, na linguagem C, a mesma operação é lado recebe zero, certo? Então, como a igualdade serve para atribuir o valor, não posso usar igual o mesmo significado, certo? Por isso, para a igualdade dentro da linguagem C, é igual, igual. Fez sentido? Ah, senhores, vamos prestar atenção, certo? Então, a atribuição é dessa maneira. Pontos muito bem, tem que tomar cuidado, né? Na linguagem Pascal, se eu escrevo lado aqui, assim, eu não posso dizer, criar, se eu colocar lado aqui como sendo tipo real, ele vai reclamar, certo? Por quê? Porque para ele, maiúsculo e minúsculo é tudo igual. Vai considerar como uma variável só. A linguagem C, isso não acontece. Se eu definir lado como sendo tipo int, e eu vier aqui colocar lado aqui como sendo tipo float, são duas variáveis distintas. Uma não tem nada a ver com a outra. Ou seja, ele é case sensitivo. Para ele, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Ok? Então, não posso sair usando de qualquer maneira, né? Outro ponto que tem que tomar cuidado, né? A gente viu os operadores, viu os processos dos operadores lógicos e tal. Quando eu vou escrever, na linguagem Pascal, quando eu tenho que escrever alguma coisa, eu uso aspas simples. Fecho aspas simples. Sim. A linguagem C usa aspas duplas, certo? Em C, tudo com aspas duplas. Em Pascal, é tudo com aspas simples. Fazer a mesma coisa, né? Em C, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Em Pascal, não faz diferença, tá? O que mais? Atribuição, operação, comentário. Bom, comentário, na linguagem Pascal, eu posso usar assim, ou eu posso colocar, vamos dizer assim, isso aqui não quero que tenha valor. Então, aqui eu abro chaves e fecho chaves aqui. Na linguagem C, eu uso barra asterisco para começar. E onde termina o comentário, eu coloco o asterisco barra. Significa que todo esse trecho aqui vai ser desconsiderado pelo programa. Tem sentido? Certo? É... Bom, o begin end serve também para dentro da estrutura, né? Tá? Quando eu tenho um if, nós temos begin end, não é isso? Eu posso usar o abre chaves com o begin do if. Nesse aqui? Sim, eu posso colocar esse trecho todo aqui como um comentário aqui.
Mas isso é para mim, Você quer fazer só uma linha, o barra barra. hashtag para mudar. Não, barra barra. Tem linguagem que usa hashtag, mas as linguagens derivadas você usa barra barra para comentário. É assim no JavaScript, é assim no C Sharp, você usa barra barra é comentário. Hashtag muito. Ah, tem. É que algumas linguagens dessas já estão extintas já. O Fox Pro usa essa mesma hashtag. O antigo Clipper também usava o hashtag. Ah, fugiu aqui o negócio. Aqui, ó. Primeira coisa que tem que ter. Include Ah, std.h, né? std vem de stand, 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 tá. stand, de padrão. E de input ou de output. Input, output standards. Padrão de entrada e saída. Então, essa linha aqui tem que ter sempre. Dentro da linguagem C, ainda usa-se include, quando vai usar a raiz quadrada. A gente usou raiz quadrada lá no Pascal. Usamos, colocamos alguma coisa? Esqueci. No online GDB não precisa colocar nada, ele já assume. Em C eu tenho que colocar o math.h para usar o SQL. SQRT, Também o universo. mesma coisa. Para usar o pool também, acho que se não me engano, tem que usar o math aqui. Certo? Esse por exemplo, tem mais hoje, mas só esses daí. Não, não, tem mais algumas funções. Do seno, cosseno, tem outras operações matemáticas. Sim, sim. Ok? É uma biblioteca. É, é uma biblioteca de comandos. Tranquilo? Vejamos. Acho que em linhas gerais eu passei o que é a diferença. Certo? Exemplo. Não, que está invertido. Programa da troca. A gente fez assim. Ordenar dois valores, colocar em ordem crescente. Foi isso? Usando a troca. Tranquilo. Muito fácil. Ele na versão em C. Agora invertido. Então, no Pascal eu tenho program, tem a palavra program e um nome que eu dou para o meu programa. Na linguagem C é int main. Não tem o nome do programa. Declaro variável. Argumento de entrada, argumento de saída. Isso aqui é argumento de entrada, argumento de saída. Só que eles estão colocados para. Sim. É porque argumento de entrada vai funcionar se eu não colocar? Vai. Vai perder nota se não colocar? Vai. Por quê? Porque é técnica de programação. Quanto técnica de programação, a gente tem que saber por que tem que usar. Facilita o argumento de entrada para você fazer o programa? Facilita. Certo? Essa é a ideia. Tá? Tá. Declaro var. Então, aqui eu declarei A, B e AUX. Do tipo inteiro. Declaração, a mesma declaração, o que acontece? No Pascal, eu declaro as variáveis e coloco o tipo no final.
Na linguagem C, eu digo o tipo primeiro e coloco o nome das variáveis na frente. Certo? Ah, o Begin, né? Ó, o Begin é o seguinte, ó. Ah, geralmente, os programadores em C colocam o abre-chaves logo na frente. Dependendo do tamanho do programa, isso pode dar uma dificuldade de você encontrar quando não está fechando abertura e fechamento. Se você colocar embaixo aqui, como é o Begin End do Pascal, por exemplo, ele fica mais fácil você visualizar onde tem o erro, certo? Mas a linguagem C Sharp, por exemplo, ela trabalha com esse padrão aqui, certo? A linguagem C trabalha usando aqui, em vez daqui, certo? Vamos dizer assim, num teste de mesa ganha-se uma linha, mas um problema que os codificadores de linguagem C tinha era a dificuldade de achar o problema, o erro. Isso é um processo, quando fica muito junto o código. É lógico que eu faço mais espaçado para facilitar o entendimento, mas poderia funcionar todo ele grudado? Poderia funcionar. Só que daí isso gera um problema também, né? Na manutenção do código depois, certo? Então, JavaScript também usa nesse padrão. JavaScript segue o padrão, vem da linguagem C. O C Sharp também vem da linguagem C, só que ele coloca embaixo, certo? Dos dois jeitos vai funcionar? Dos dois jeitos vai funcionar. Espera um pouquinho mais, certo? Então, aqui. Aí o que acontece? Vou fazer leitura. Read. Vou fazer leitura. Scanf. Certo? Tem dois valores? Posso ler dois valores. Coloco %D, %D. Vai funcionar? Vai funcionar. Coloco na frente, tem que colocar minha comercial. Sempre. Na linguagem Pascal eu tenho demo. Na linguagem C eu não tenho demo. É igual, certo? Coloca a condição, né? Vai fazer a troca. Aqui usa dois pontos igual. Aqui usa só igual, certo? Vou mostrar os resultados. Printf. Write it in. Tranquilo? Se fosse float, venho. Olha só. Eu tenho o quê? É o programa da troca, certo? Como é que vai funcionar? Eu tenho A, B, aux, real. Ó. Tá, eu vou dar uma mensagem, vou escrever. Dou um write. Posso fazer write aqui na linguagem C? Também posso. Só que aqui é aspas simples, aqui é aspas duplas. Aqui é write, poderia ser aqui um read ln, aqui é simplesmente scanf. Vou ler o valor de A, vou ler o valor de B. Aqui é float, então eu tenho que usar %f, certo? O if, do mesmo jeito, não mudou nada. Vou escrever o valor. No Pascal eu coloco a parte que eu quero que escreva com aspas simples. No C, eu posso colocar tudo integrado. No final, eu coloco os valores. Tranquilo? No C, eu tenho que colocar esse return zero. Por que eu tenho que colocar esse return zero? Por causa desse int main aqui. Esse int significa que ele vai ter que retornar alguma coisa. O inteiro. Estou mandando retornar zero, que é um valor que não serve para nada. Por que disso? Porque alguns programas eram feitos para poder ele retornar um valor. Nós vamos ver isso depois. É. Tem outros, vamos ver sobre programação depois mais para frente, daí nós vamos ver que aí eu posso fazer um float, alguma coisa. Uma função que vai retornar float. Yeah. Só essa gente só retorna. Inteiro. Exato. Vai no mesmo. Ah, senão eu não finalizo.
Ele vai dar erro, porque não está completo, certo? Não tem um return, tem que retornar. E se eu colocar só return, não colocar nada, mesmo que a resposta estivesse printed. Quando você entende. É, né? Então a linguagem C foi feita com a linguagem para quem sabe programar. Lá, aquele que tinha feito, mas tem também outro privado. Tem, certo? Tranquilo? Deu para perceber a diferença entre eles? Na verdade, só vai fixar conforme vai fazendo. Tem outro jeito, certo? Não tem outra maneira. É, é que tem uma linguagem que chama Delphi, que é o Pascal orientado a objeto, que ainda está no mercado. Se usa bastante. Tem muito sistema legado no mercado aí. Legado É plural, mais antigo, sabe? certo? Com o sistema de dados. Isso, exatamente. Então, É, exatamente, isso aí mesmo. E é uma linguagem que deriva do Pascal, certo? Que ela evoluiu, virou orientada a objeto, né? E ela se tornou uma linguagem estável. E é usada ainda até hoje. hoje existe uma versão em linguagem. IA. Sabe? É. É uma pessoa assim. Não, tem gente que reescreveu o código, porque às vezes você tem que respeitar a natureza da linguagem. De repente tem certas coisas que uma linguagem faz que a outra não consegue fazer. O que é difícil fazer na outra língua. Não é que não consegue fazer. Hã? Sim. Sim, reescreveu o código. Mas é que o que acontece é assim, dependendo, se o legado for muito antigo, é, as pessoas que conhecem a regra de negócio já não estão mais lá. Então você tem que reescrever do zero o código. Sabe? Já. Não. Java e JavaScript são duas linguagens distintas. Surgiram na mesma época, certo? Mas a linguagem C e a linguagem Pascal, elas têm mais ou menos a mesma idade. Elas são mais ou menos da década de 70, as duas linguagens. O Delphi e o Java são da década de 90. E precisa da essa toda. Oi? Linux. Linux, linguagem C. Sim. É. O Windows foi escrito primeiro na linguagem C, depois foi feita em Visual Basic. Não, não foi feita em Visual Basic, era C++, e depois agora está sendo reescrito em C Sharp. É, é porque, na verdade, o que acontece? Muitos recursos da versão 11 do Windows, por exemplo, foi colocado no núcleo do Linux, kernel do Linux. Aí o que que mudou? Vocês não perceberam, né, a mudança? Igual. É. Então, o que acontece é assim, até o Windows 8, o Explorer do Windows era diferente. O gerenciador de arquivos do Windows era muito diferente do que é hoje, certo? Hoje o Explorer aqui, você entra, esse cara aqui, ele é, ele é muito mais lento do que era antes. Porque esse formato não tinha no Linux. Era um outro formato de diretório, gerenciamento de arquivo, era totalmente diferente. No Linux, geralmente você usa ele na interface texto, console, certo? E no Windows, usa-se muito esse Explorer Windows, certo? Eles tiveram que reescrever esse código para ele ficar parecido com o que é do Windows 8 para o Windows 11. O 10 tem algumas misturas já, umas coisas já faziam parte do núcleo, começou a colocar parte do núcleo do Linux.
E primeiro ele começou a acessar as pastas do Linux igual para igual, que antes era um sistema diferente, você tinha que preparar para ele poder acessar. Aí no Windows 10 ele já permitia abrir o Linux normal. E no Windows 11 ele tem o mesmo kernel do Linux, certo? Quando a Microsoft passou a adotar o padrão de software livre, embora o Linux seja pago, certo? O Windows seja pago. Sim, é questão de arquitetura. Não, aí já é uma. Hã? Uma certa qualidade. Mas aí é uma outra questão, né? É questão de bitola, por exemplo. Mais ou menos padrão de bitola, né? 32, 64 bits é o tamanho da memória, quanto que ele vai endereçar. Por isso que do 32 tinha compatibilidade, mantinha para 64, até o Windows 10. O Windows 11 já é tudo 64. Não usa mais 32, certo? Que muda mesmo é daí do ar, né? Daí já vira outro. Mas aí é na forma de processar, não é mais na maneira, não tem a ver com endereçamento de memória. É a forma de processamento do processador, a arquitetura do processador, E, certo? por exemplo, a questão de quando você programa, faz um, relação ao código de programa. Se você faz com partitura, tem diferença de código. Ah, eles resolveram isso reescrevendo, vamos dizer. ah, E você, por Você tem. Vamos mudar um pouco o formato do processo. Vamos dizer assim: você tem Windows e Linux e Mac, por exemplo, certo? O Mac, ele é uma variação do Linux. É o FreeBSD. O Linux mais original, mais raiz lá, certo? Gerou o macOS. Aí criou a interface gráfica, que é uma forma de ele representar, que é diferente do formato que é o Linux, mas é uma variação, certo? Como o Windows era o único que era diferente do formato, por isso que a Microsoft colocou o kernel do Linux no Windows, certo? Aí todo mundo se conversa quando tem esse problema. Aí o que acontece? Por exemplo, em C Sharp a gente vai conseguir programar para Windows, mas vai conseguir fazer funcionar no Linux, como vai fazer funcionar no Android, que é uma variação de Linux, certo? E dessa maneira, o que acontece? Todo sistema você consegue desenvolver numa linguagem que atende a qualquer sistema operacional, certo? Por isso que a Microsoft fez esses ajustes para adotar o Linux e poder manter o mesmo padrão. Porque o da Microsoft era o diferente. Mas Mac é outro sistema. Mas é uma variação de um Linux. Então ele segue. você usa o mesmo além do partido. É, isso. Certo? Então é essa a questão. Tranquilo aqui? Entendido? Tá. Deu para entender a diferença? Como é que eu vou saber se vocês entenderam de verdade? Hã? Fazendo, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, da palavra Espanha, foi essa questão de chover hoje, de cabeça. Eu tava tudo de cabeça. Verdade. Falou de raiz uma das, sei lá, mais e menos dessa disciplina. Aí vai colocar surpresa, tem que esperar nada. Fixação. Sempre cai o que eu passo. Nunca cai nada que eu não passo. Tá. Alguma outra pergunta? Dúvida? Ali? Dúvida? Alguém tem alguma pergunta?
é a quantidade, esse para escrever aqui é o número de casas decimais, que geralmente coloca duas. Hum. É porque eu tô lendo do A e B, por isso, mais um percento F, certo? É isso? Alguma dúvida a mais? Se vocês não têm, eu vou ter. Eu vou fazer pergunta, então. Uma emoção, mano. É, pode ser uma devoção. Ah, como é que é? 20. Ah, abre e fecha parênteses. Sempre, só. Não. Ué, só porque ia fazer pergunta? Hã? Hã? Falou? Ah, foi abrir a porta mesmo. É. E daí? Fala. Pra que que serve? É porque aqui está declarado int main. Então, se eu declarei int, precisa ter um return. E se eu colocar o return, eu tenho que ter alguma coisa que eu vou mostrar como resultado. Aí eu coloco o valor zero. Faria diferença se colocasse um? Não. Falar ali. Ué, levantou a mão? Ah. Ah. Tem no início. Esse cara sempre tem que ter. Tanto é que quando você abre o online GDB, ele já. Ó, uma briga. Online GDB, na verdade, ele já abre com a linguagem C. Não vai precisar trocar mais, certo? E ele já coloca lá o int, o include. É, ó, abre a porta aí. Olha lá. Ele já coloca aqui, ó. É o primeiro, e a base já está aqui. Int main, return 0, include stdio. Tranquilo? Ninguém tem dúvida mesmo? Outro? Ah, o include math, o que que tem? É quando vai usar o SQRT ou o POU. É, quando for usar operações matemáticas, por exemplo, seno. Ele tem cálculo de seno, cosseno, tangente. Aí nesses casos você vai usar. Ao contrário, vai fazer troca ali de boa. É. No C. O C começa, o teste mesmo começa aqui. Aliás, aqui, né? Certo? É. Isso aqui é troca com crescente, na verdade, né? Só que só de dois valores, né? É que tem gente que não entregou crescente de três, né, Ali? Hã? Você é Ali? Você entregou a troca, três valores? O exercício da troca é crescente com três valores? Usando troca?
Oi? Alguma outra dúvida? Fala. Ah, padrão C usa int main ou void, certo? Não usamos o main com outros tipos, nem float, nem double, nem char. Padrão linguagem C usa int. Não. Como assim, tudo uma linha? As boas práticas de programação não recomendam fazer esse tipo de coisa. Sempre espaçado, identado, alinhado. Não fica mais fácil de ler? Bate o olho, não é mais tranquilo? Hã? É. Não, ela vai ter o laço ali, vamos ter que fazer ela separada. Mas vai estar no mesmo código ali. Vamos aprender a dividir os códigos, fica tranquilo. Dividir para conquistar. Você vai listar o modelo depois do funcional? É, a linguagem C não usa, o if não tem a palavra dentro. Pascal tem, o C não, certo? Não. Por reconhecer qual é a função. Como é que é? Por exemplo, se eu não quiser saber para que ele vai certo. Vai ter que vir aqui, coloca um barra barra. Ah, É, tem nome, na verdade o nome são. é, Vamos programar esse aqui por partir. é. Vai ser, vai ter que ser obrigado. Hã? Porcentagem? Não, vai colocar aqui que isso aqui vai substituir o valor do primeiro valor. Isso aqui vai substituir o segundo. Aí, se você quer que apareça a porcentagem, você vai colocar 1% depois. E só o porcentagem, ponto, 2 né, 3 Vai representar um valor. entendi só. É. Caractere. Só falou. Daí, dúvida? Hã? Mesma coisa. Dá lá. Muda que a numeração da linha vai começar na linha depois do argumento de entrada e saída. Aqui começava depois do begin. Como o begin começa com a chave aqui, aqui é comentário, não precisa. Vai começar a partir daqui. Senhor, mas será que essa questão do teste de Deus é algo mais para quando ele é de matemáticas, né? Essa. Então, 7 meses. Não é isso aí. É. Não, o objetivo do teste de mesa é assim. Não sei se vocês entenderam, mas conforme você vai fazendo teste de mesa, você vai entendendo melhor o programa. Os passos. Os passos que ele segue, exatamente. Certo? É para isso que serve o teste de mesa. Pra você entender, às vezes tem um código, uma lógica muito apurada, que alguém criou. Você faz o teste de mesa para entender como é que ele resolve.
Luiz, lá vamos ver. Existia aquela função em sempre existia uma opção de falar em qual o prédio. Tipo, no começo os caras tinham excluído, por exemplo. Porque hoje, quando você confia no programa, ele fala, minha tal, é nada. É, Antigamente não tinha isso, não. não. As primeiras compilações. Não, tinha. Sempre existiu, então. Não. A compilação, o que que significa o termo compilar? Significa que ele vai checar no programa se sintaticamente e semanticamente ele está correto. Se aquilo que está escrito está dentro das regras da escrita da linguagem, é. E se você escreveu, você está usando as palavras que foram realmente declaradas. Está tudo batendo. E só não conseguia pegar erro de lógica. Esse não tem como, certo? Então, o compilador existia. Então, se você declarasse uma variável, colocasse ela como inteira, e você colocasse ela como resultado de uma fração, ela vai dizer que tem um erro. Tipo, o inteiro não pode receber o resultado de uma fração, certo? Mesmo que seja a parte inteira, por exemplo, certo? Mas, de um modo geral, o compilador dizia, tem um erro em tal linha. Às vezes o erro está na linha anterior, como acontece, Pascal, certo? Que é o detalhe? Por que que a gente começou com Pascal e não começou com C? Olha a quantidade de encrenca que tem de diferença na linguagem C, certo? O Pascal é bem mais simples, coisa, é bem mais explícito, mais fácil de relacionar o que tem que fazer, certo? Na linguagem C, é... que diabos é um scanf? O que ele tem a ver para fazer leitura de alguma coisa? É, Tinha existido, exatamente. exatamente. O float, o que que tem a ver? O que que é float? Int, bom, abreviação de inteiro, vai lá, mas e float? O que que tem a ver? Certo? Então, a linguagem Pascal é muito mais didática para você pegar a ideia. Existe sentido na linguagem de usar certos valores. Tem, Porque, por exemplo, querendo pra você é mais fácil de colocar o primo no meio de flow. sim, Mas não é assim. exatamente. Certo? Então, o que acontece? As linguagens que mais vingaram no mercado são derivadas da linguagem C. Então, não faz sentido a gente continuar com a linguagem Pascal. Tem uma linguagem que continua no mercado, mas não quer dizer que é muito pouco comparado com a predominância da linguagem C, certo? Então, por isso, a gente começa com a linguagem Pascal, porque é mais fácil você entender visualmente, a relação é mais suave, certo? E uma vez que você sabe que funciona, vai ter que funcionar a linguagem C, certo? Ela vai funcionar. Isso, exatamente. Faz sentido? E é isso. É. Fechou então? Ah, minha pergunta, né? Vou pegar o nosso colega que entrou por último. Como é que chama? Como é que se chama? Luan? Qual o dia do nosso aniversário? 23. Ah! Vou começar por ele, né? Porque ele é o... Não, ele começou, ele que é o... Se ele tivesse sentado aqui, eu ia chamar ele aqui, mas ele tá lá, é justo, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Contar os seis, né? Sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23 anos ali. Não, tinha mais, tinha mais. É. Quase que voltou pra ele. Se alguém mais foi. Ia cair de volta. Isso é o modo emoção, né? Sentiu? Então, vamos lá, pergunta, né? Já que ninguém tem pergunta para fazer, assim, né? É, na prova, vai fazer em Pascal ou vai fazer em C? E aí? Acho que foi isso. Ah, você tinha. Hã?
Não entendi. Vai ser o quê? Ah, os dois. É, isso aí. Tá, mas agora você tá posso mestrar minha primeira escola. Chegar agora, provavelmente vai cair mais Pascal. Na verdade, você vai poder escolher se quer fazer em Pascal ou vai fazer em C. Ótimo, isso é ótimo. Bom, isso primeiro eu vou passar. Ninguém perguntou, né? Olha só. É uma pergunta importante? É. Isso não vai ser lá. Ah, tá pra sair. Vai ser lá em meados de abril. Mesmo. É, meados. Lá perto do dia 15. Que eu gosto. Eu acho que o cara vai conhecer esse é de quadro. Não, acho que vai ser um pouco mais pra frente. É porque nós temos fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? São 5 meses. Então vai dar 2 meses e meio. Vai dar meados de abril. Beleza? Entendi, vai ser no meio de abril. É. E daí Bom, depois, vamos pôr para fixar então o negócio? Como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou saber se vocês entenderam aí o assunto? eu fiz sistema. É. Então eu vou pedir primeiro um que vocês já fizeram algumas vezes, que é o ordenar três valores usando a troca, convertendo ele para a linguagem C. E vou passar uma listinha para vocês lá no portal. Mas a gente pode fazer o que quiser. Pode usar tanto a. Não, fazendo em C, Não, não, sim, mas eu falo, pode, porque eu lembro que tinha duas formas. Você com usava troca, com troca. Ordenar, você coloca assim. é, Daí é X, isso quer dizer. é, Porque senão tinha aquela outra forma que você fazia tudo. sei. Vamos mais, sim. Não, tranquilo? É, beleza? Vamos começar por essa e eu vou postar no portal lá outros exercícios. Sai uma pedra e olha aqui. Isso. Posso fechar aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Um comentário? Observação? Então, tá bom.